Você trabalha mais horas do que seus pais trabalhavam. Você tem mais qualificações do que a geração anterior. Você é mais produtivo do que qualquer trabalhador da história. E mesmo assim, comprar uma casa parece impossível. Construir patrimônio parece um sonho distante. E a sensação é que seu dinheiro vale cada vez menos. Não é impressão, não é falta de esforço e não é culpa sua. Existe um sistema operando silenciosamente. Um mecanismo que transfere riqueza de quem trabalha para quem controla o dinheiro. E a maioria das pessoas não faz ideia de como isso funciona. Esta é a história do seu dinheiro, de como ele foi transformado, de como perdeu 97% do seu valor em pouco mais de 100 anos, e de como esse processo continua acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar no tempo, especificamente para 1913, o ano em que nasceu o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Este foi o momento em que o controle do dinheiro americano passou definitivamente das mãos do governo para uma instituição bancária centralizada. Poucos perceberam na época a magnitude desta mudança, mas as consequências se estendem até hoje, afetando cada centavo que você ganha e cada compra que você faz. Naquele momento, o dólar ainda tinha lastro em ouro. Cada nota era uma promessa conversível em metal precioso. O sistema parecia sólido, confiável, previsível, mas já carregava as sementes de sua própria transformação. E essa transformação viria décadas depois, em um contexto de guerra e reconstrução global. Avançamos para julho de 1944. Bretton Woods, New Hampshire. Enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda devastava a Europa, representantes de 44 nações se reuniram em uma conferência histórica. O objetivo era ambicioso: redesenhar completamente o sistema financeiro mundial, criar ordem permanente a partir do caos das guerras e crises econômicas que haviam marcado a primeira metade do século. Duas instituições nasceram daquela conferência: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Mas a arquitetura real era muito mais profunda do que essas instituições. O verdadeiro alicerce era outro. O dólar americano foi estabelecido como a moeda de reserva global, a âncora de todo o comércio internacional. Cada dólar poderia ser convertido em ouro a uma taxa fixa de 35 dólares por onça de ouro. Era um sistema elegante, estável, previsível. Os países podiam confiar que seus dólares tinham valor real, garantido por reservas tangíveis de ouro depositadas em Fort Knox. O mundo finalmente teria estabilidade monetária após décadas de turbulência. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas havia um problema fundamental embutido nesta arquitetura. Um problema matemático inevitável. Os Estados Unidos precisavam fornecer dólares suficientes para todo o comércio mundial. Cada país precisava de reservas em dólares para suas transações internacionais. Isso significava que os americanos precisavam imprimir muito mais dólares do que tinham ouro físico para lastrear. Era uma contradição que não poderia ser sustentada indefinidamente. E não foi. Durante as décadas de 50 e 60, essa contradição foi se tornando cada vez mais evidente. Os Estados Unidos imprimiam dólares para financiar seus gastos, incluindo a Guerra do Vietnã. Outros países, especialmente a França, começaram a desconfiar. Começaram a exigir a conversão de seus dólares em ouro físico. As reservas americanas de ouro começaram a diminuir rapidamente. O sistema estava entrando em colapso. Então, veio o momento que mudou tudo. 15 de agosto de 1971. Um domingo à noite. O presidente Richard Nixon interrompeu a programação normal da televisão americana. Em um discurso de apenas 15 minutos, ele alterou fundamentalmente a natureza do dinheiro global. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. A palavra temporariamente se revelaria uma mentira conveniente. A suspensão se tornaria permanente. O lastro foi cortado, de forma unilateral, sem consulta prévia aos aliados, sem negociação internacional, simplesmente anunciado e implementado. E naquele momento extraordinário, algo sem precedentes aconteceu na história da humanidade. Pela primeira vez em milhares de anos de civilização, todo o sistema monetário global passou a funcionar com base em papel, sem nenhum lastro tangível.
dinheiro fiduciário puro, dinheiro baseado apenas em confiança, ou, para ser mais preciso, baseado em poder militar e econômico. A promessa de conversão em ouro foi substituída pela promessa de que o governo americano honraria suas obrigações. Uma promessa muito mais nebulosa e dependente de fatores políticos. O que poucos perceberam naquele momento foi a magnitude desta transformação. Durante toda a história humana registrada, o dinheiro havia sido algo tangível: ouro, prata, mercadorias físicas que tinham valor intrínseco. Mesmo quando se usava papel moeda, esse papel representava uma quantidade específica de metal precioso que você podia, teoricamente, ir buscar. Agora, o dinheiro era apenas um número em um sistema bancário, uma entrada em um livro-razão, uma promessa sem garantia material. Mas os arquitetos do sistema não pararam por aí. Cortado o lastro em ouro, era necessário criar um novo mecanismo para sustentar a demanda global por dólares. Afinal, se o dólar não valia mais ouro, por que o resto do mundo continuaria acumulando e usando dólares? A resposta veio em meados dos anos 1970, através de uma série de acordos bilaterais engenhosos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O acordo era simples em sua essência, mas revolucionário em suas implicações. A Arábia Saudita concordou em vender seu petróleo exclusivamente em dólares americanos. Em troca, os sauditas receberiam proteção militar americana, acesso a armamentos avançados e garantias de que os Estados Unidos investiriam em títulos do Tesouro Saudita. Outros produtores de petróleo do Golfo Pérsico seguiram o mesmo caminho. Nasceu o petrodólar, e com ele uma nova forma de hegemonia monetária. Qualquer país que quisesse comprar petróleo, o recurso mais essencial para a economia industrial moderna, precisaria primeiro obter dólares americanos. Isso criou uma demanda artificial permanente pela moeda americana. Mesmo sem lastro em ouro, o dólar mantinha e até expandia seu domínio global. Agora estava atrelado ao recurso mais crucial da economia contemporânea: energia. O mecanismo era brilhante em sua simplicidade cruel. Os Estados Unidos podiam imprimir dólares com custo praticamente zero. O mundo precisava desses dólares para comprar a energia que alimentava suas economias. Os países acumulavam dólares que então usavam para comprar títulos do Tesouro Americano, financiando assim o déficit do governo americano. O círculo se fechava perfeitamente. Era senhoriagem em escala planetária. Senhoriagem, uma palavra que soa arcaica, mas descreve um conceito muito atual. É o lucro que um emissor de moeda obtém ao criar dinheiro. Quando um governo imprime uma nota de R$ 100 que custa apenas alguns centavos para produzir, a diferença entre o custo de produção e o valor nominal é senhoriagem. No sistema monetário moderno, esse mecanismo foi amplificado exponencialmente, levado a proporções que seriam inimagináveis em eras anteriores, porque os bancos centrais não apenas imprimem dinheiro físico, eles criam dinheiro digitalmente, com alguns cliques em um computador. Literalmente dígitos sendo adicionados a contas bancárias, sem custo de produção algum, sem necessidade de papel, tinta ou metal, apenas entradas eletrônicas em sistemas informatizados, e através do sistema de reservas fracionárias, os bancos comerciais multiplicam exponencialmente esse dinheiro inicial. O sistema de reservas fracionárias é o multiplicador invisível do dinheiro moderno. Funciona assim. Quando você deposita R$ 1.000 no banco, você naturalmente assume que esse dinheiro está guardado ali, esperando por você, mas não está. A instituição não mantém seu dinheiro intacto em um cofre. Ela mantém apenas uma fração como reserva de segurança. Historicamente, algo entre 10% e 20%, dependendo das regulações do país. O restante, R$ 800 ou R$ 900, é imediatamente emprestado para outras pessoas. Mas a multiplicação não para aí. O dinheiro que seu banco emprestou vai para outra pessoa, que compra algo ou paga alguém. Esse alguém deposita o dinheiro em seu próprio banco, e esse segundo banco faz exatamente a mesma coisa. Mantém sua pequena reserva fracionária de 10% ou 20% e empresta todo o resto. O ciclo se repete indefinidamente, cada iteração criando mais dinheiro escritural no sistema. Seus R$ 1.000 iniciais podem teoricamente se transformar em R$ 5.000, circulando no sistema bancário. Depois 10.000.
Eventualmente, dependendo do multiplicador específico determinado pelos requisitos de reserva, aquele depósito inicial pode gerar 8, 9, até 10 vezes seu valor em dinheiro circulante na economia, dinheiro criado literalmente do nada, através de escrituração contábil. Na prática, o multiplicador real varia conforme condições econômicas, confiança bancária e regulações, mas o princípio fundamental permanece inalterado. Isso não é teoria conspiratória, não é especulação. É o funcionamento documentado, ensinado e defendido do sistema bancário moderno. Está em todos os livros-texto de economia. É praticado legalmente por todos os bancos comerciais do planeta. É a fundação sobre a qual repousa todo o edifício financeiro contemporâneo. E quando esse sistema funciona mal, as consequências podem ser catastróficas. A história está repleta de exemplos do que acontece quando a criação monetária perde qualquer ancoragem na realidade econômica. Um dos casos mais dramáticos e instrutivos ocorreu na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, 1923. República de Weimar. A Alemanha enfrentava o peso absolutamente esmagador das reparações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes. As demandas eram impossíveis de serem atendidas através da produção econômica normal. Desesperado, o governo alemão tomou uma decisão fatídica. Começou a imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro sem qualquer limite. Dinheiro sem qualquer lastro em produção real ou reservas metálicas. O resultado foi uma das hiperinflações mais catastróficas já registradas na história econômica. Em novembro daquele ano, a situação havia atingido proporções literalmente inimagináveis. Uma simples barra de pão custava bilhões de marcos. As pessoas precisavam de carrinhos de mão apenas para carregar o dinheiro necessário para compras básicas. O papel-moeda valia menos que lenha para aquecimento. Famílias descobriram que era literalmente mais barato queimar cédulas na lareira do que comprar combustível com elas. A classe média alemã, que havia construído poupança cuidadosamente ao longo de gerações, foi completamente aniquilada. Décadas de trabalho árduo e economia evaporaram em questão de meses. Uma família que tinha economizado o equivalente a uma casa confortável em junho, descobria em dezembro que suas economias totais não compravam um par de sapatos. O patrimônio acumulado através de vidas inteiras de sacrifício simplesmente desapareceu, dissolvido pela inflação galopante. A destruição não foi causada por bombas, não foi causada por invasão estrangeira, foi causada pela impressora monetária. E as cicatrizes foram muito além do econômico. As consequências políticas e sociais foram devastadoras e duradouras. A desesperança econômica criou o terreno fértil para extremismos políticos de todos os tipos. A classe média arruinada, sentindo-se traída pelo sistema democrático que havia permitido tal catástrofe, tornou-se receptiva a promessas radicais de ordem e renovação. A história subsequente da Alemanha é conhecida por todos e dispensa elaboração. A hiperinflação não foi a única causa da ascensão do nazismo, mas foi uma causa crucial e frequentemente subestimada. Dinheiro destruído, confiança social destruída, democracia destruída. A sequência é clara e assustadora. E este não foi um caso isolado na história. O padrão se repetiria múltiplas vezes ao longo do século XX. A América Latina, nos anos 1980, viveu sua própria catástrofe monetária, a chamada década perdida. Países inteiros, endividados, além de sua capacidade de pagamento, enfrentaram crises simultâneas de dívida soberana e desvalorização monetária. Hiperinflação devastou economias por todo o continente: Brasil, Argentina, México, Peru, Bolívia. A lista de países afetados era assustadoramente longa. Pessoas acordavam descobrindo que os preços haviam dobrado durante a noite. Salários eram ajustados semanalmente, às vezes diariamente, numa corrida desesperada e inútil para acompanhar a desvalorização. Toda uma geração de latino-americanos teve suas perspectivas econômicas destruídas. O crescimento estancou. O desenvolvimento parou. A pobreza se aprofundou. A Ásia não foi poupada. Em 1997, os tigres asiáticos que pareciam invencíveis,
que eram apresentados como modelos de desenvolvimento acelerado, entraram em colapso repentino e brutal. Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, Malásia. Economias que vinham crescendo a taxas impressionantes há décadas derreteram em questão de semanas. Moedas desvalorizaram 40%, 50%, 60% da noite para o dia. Empresas gigantes, conglomerados que empregavam dezenas de milhares, faliram. Milhões de pessoas que haviam acabado de entrar na classe média viram-se julgadas de volta à pobreza. Aposentadorias evaporaram. Sonhos de educação universitária para os filhos desapareceram. O trauma econômico deixou cicatrizes que duram até hoje. E então veio a crise que trouxe estas questões diretamente para o coração do sistema financeiro global. 2008. A grande crise financeira. O colapso não começou em algum país periférico ou mercado emergente instável. Começou no epicentro do capitalismo financeiro moderno, no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Hipotecas de alto risco, empréstimos concedidos a pessoas sem capacidade real de pagamento, foram empacotadas em produtos financeiros extremamente complexos. Esses produtos foram então avaliados como seguros por agências de classificação de risco e foram vendidos para investidores no mundo inteiro como investimentos sólidos e confiáveis. Quando os mutuários começaram a não conseguir pagar, todo o castelo de cartas desmoronou. Setembro de 2008. O Lehman Brothers, um dos maiores e mais respeitados bancos de investimento do mundo, com 150 anos de história, simplesmente faliu, desapareceu, evaporou. O pânico se espalhou instantaneamente por todo o sistema financeiro global. Bancos, que normalmente emprestavam uns aos outros como parte de suas operações diárias, simplesmente pararam. A confiança desapareceu. O sistema de crédito global congelou. E quando o crédito congela, a economia real entra em parafuso imediatamente. A resposta dos bancos centrais foi absolutamente sem precedentes na história econômica. Eles decidiram abrir completamente as comportas monetárias. Inundar o sistema com liquidez. O Federal Reserve americano iniciou o que chamaram delicadamente de flexibilização quantitativa, um eufemismo técnico e asséptico para algo muito mais simples: impressão massiva de dinheiro em escala nunca antes vista em tempos de paz. O balanço do Federal Reserve explodiu, de aproximadamente 900 bilhões de dólares em 2007 para mais de 4 trilhões de dólares em 2014. Trilhões de dólares criados digitalmente, do nada, e injetados diretamente no sistema financeiro. Literalmente, com alguns cliques de mouse em computadores do Banco Central. Dinheiro que não existia num momento, passou a existir no momento seguinte. Outros bancos centrais rapidamente seguiram o mesmo caminho. O Banco Central Europeu, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, todos imprimindo em escalas jamais imaginadas. Todos expandindo seus balanços a níveis que teriam sido considerados insanos apenas uma década antes. Todos criando trilhões em dinheiro, sem nenhum lastro em produção real, em ouro, em qualquer ativo tangível, para comprar títulos de dívida governamental e ativos financeiros. Oficialmente, o objetivo declarado era nobre e compreensível: salvar a economia, evitar uma repetição da Grande Depressão dos anos 30, proteger empregos e empresas, manter o sistema financeiro funcionando. E até certo ponto, esses objetivos foram alcançados. O colapso total foi evitado. A economia não entrou em depressão, mas houve efeitos colaterais, efeitos profundos e duradouros, e esses efeitos não foram distribuídos igualmente pela sociedade. Quando bancos centrais criam trilhões em dinheiro novo, esse dinheiro não aparece magicamente e igualmente na conta bancária de cada cidadão. Ele não chega primeiro ao trabalhador comum, ao professor, ao enfermeiro, ao operário. Ele entra no sistema através do topo, através do sistema financeiro, dos bancos, dos grandes investidores institucionais, daqueles que já possuem ativos financeiros significativos. E o que essas pessoas e instituições fazem com esse dinheiro novo e barato? Elas compram ativos, compram ações, compram imóveis, compram títulos. E quando há trilhões de dólares novos entrando no sistema, perseguindo uma quantidade relativamente fixa de ativos, o que acontece com os preços desses ativos? Eles explodem.
Os preços de ações dispararam para níveis recordes. Os valores de imóveis subiram vertiginosamente, especialmente em áreas urbanas desejáveis. Aqueles que já possuíam patrimônio significativo, que já tinham ações em suas carteiras, que já eram proprietários de imóveis, viram suas riquezas se multiplicarem, viram seus patrimônios líquidos dobrarem, triplicarem em alguns casos. Enquanto isso, aqueles que dependem principalmente de salários para sobreviver, que não possuem ativos financeiros significativos, viram uma realidade muito diferente. Seu poder de compra foi corroído pela inflação de ativos. O sonho de comprar uma casa se tornou cada vez mais distante conforme os preços subiam muito mais rápido que os salários. A desigualdade patrimonial se ampliou dramaticamente, e isso não aconteceu por acidente. Não foi um efeito colateral imprevisto. Foi uma consequência direta e previsível do design do sistema. Este é o padrão histórico consistente das políticas monetárias expansionistas. Elas beneficiam desproporcionalmente aqueles que estão mais próximos da fonte de criação monetária. Este fenômeno foi identificado há quase 300 anos por um economista chamado Richard Cantillon, no início do século XVIII. Ele observou que quando dinheiro novo é injetado em uma economia, ele não afeta todos os preços simultaneamente. Ele percorre a economia em ondas, beneficiando aqueles que o recebem primeiro. O efeito Cantillon, como ficou conhecido, explica grande parte da desigualdade crescente nas sociedades modernas. Dinheiro novo não é neutro. Ele redistribui riqueza de forma sistemática e previsível. Daqueles que o recebem por último, através de aumentos salariais que sempre vêm atrasados e nunca compensam totalmente a inflação, para aqueles que o recebem primeiro, que podem usar esse dinheiro novo para comprar ativos antes que os preços subam. E há outra consequência devastadora de longo prazo deste sistema. Quando medido pelos índices oficiais de preços ao consumidor, o dólar americano perdeu aproximadamente 95 a 97% do seu poder de compra desde a criação do Federal Reserve em 1913. Isso não é propaganda política. Não é teoria conspiratória. É medição histórica oficial e documentada. É verdade que os salários nominais também cresceram durante este período. As pessoas ganham numericamente muito mais dólares hoje do que ganhavam em 1913. Mas o fenômeno fundamental permanece. O sistema monetário fiduciário tem uma tendência inflacionária inerente de longo prazo. E essa inflação funciona como um imposto invisível, não votado, não debatido publicamente, que transfere riqueza constantemente de credores para devedores, de poupadores para gastadores, de trabalhadores para possuidores de ativos. E este não é um fenômeno único ao dólar americano. O mesmo padrão se repete em praticamente todas as moedas fiduciárias modernas ao redor do mundo. Real brasileiro, peso argentino, lira turca, rúpia indiana, todas seguem a mesma trajetória de desvalorização constante, lenta, inexorável. Como areia escorrendo pelos dedos, impossível de segurar não importa quão firmemente você tente agarrar. Você trabalha, você economiza diligentemente. Você guarda dinheiro para o futuro, para emergências, para a aposentadoria. E enquanto esse dinheiro fica parado na sua conta bancária, seu valor real diminui. Mês após mês, ano após ano, década após década. O número na sua conta pode até aumentar com pequenos juros, mas o que esse número pode comprar no mundo real diminui constantemente. Os defensores do sistema têm seus argumentos. Eles dizem que inflação moderada e controlada é necessária, que estimula consumo ao desencorajar o entesouramento de dinheiro, que evita deflação, que pode ser ainda mais destrutiva para uma economia moderna, que lubrifica o funcionamento do capitalismo contemporâneo, e pode haver mérito real nesses argumentos. Economistas sérios os debatem há décadas. Mas há também um custo oculto, que raramente é discutido abertamente. Um imposto invisível cobrado sobre todos que mantém moeda fiduciária. Um imposto que não requer aprovação legislativa, que não aparece em nenhum formulário fiscal, que não pode ser deduzido ou evitado legalmente. Simplesmente acontece, silenciosamente, corroendo o valor do dinheiro que você ganhou com seu trabalho. E no centro deste sistema global está uma instituição que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Uma organização que opera nas sombras da consciência pública.
o Banco de Compensações Internacionais, sediado em Basileia, na Suíça. O Banco dos Bancos Centrais. Esta instituição, fundada em 1930 oficialmente para coordenar reparações de guerra alemãs, tornou-se algo muito maior. Tornou-se o ponto de encontro, o fórum de coordenação, o centro nervoso da política monetária global. É onde os presidentes dos bancos centrais mais poderosos do mundo se reúnem regularmente, longe dos holofotes, longe das câmeras, para coordenar suas ações e políticas. O BIS opera com um nível de opacidade que seria absolutamente impensável para a maioria das instituições governamentais em democracias modernas. Suas reuniões são secretas por padrão. As atas dessas reuniões, quando publicadas, aparecem anos depois, muito tempo após as decisões terem sido implementadas. Suas decisões não são submetidas a voto popular. Seus participantes não são eleitos por cidadãos. Não há accountability democrática direta. Aproximadamente 60 bancos centrais ao redor do mundo são membros desta organização. Seus presidentes e diretores se encontram regularmente em Basileia, coordenam políticas monetárias, estabelecem padrões regulatórios que afetam bancos em todo o planeta, definem normas de capital bancário, regras de liquidez, protocolos de gerenciamento de risco. Decisões técnicas, certamente, mas decisões que têm implicações profundas para a economia real, para o acesso ao crédito, para a disponibilidade de financiamento. E tudo isso acontece longe do debate público, longe do escrutínio jornalístico sério, longe da pressão de grupos de interesse organizados ou movimentos sociais. Em salas fechadas, entre especialistas técnicos que falam a linguagem arcana da política monetária e regulação bancária. Não há necessariamente nada sinistro ou conspiratorial nesta estrutura. A especialização técnica genuinamente requer certo grau de autonomia operacional. Decisões monetárias complexas sobre taxas de juros, requisitos de reserva, intervenções cambiais, não podem ser efetivamente submetidas a referendos populares diários. A velocidade e complexidade dos mercados financeiros modernos exigem capacidade de ação rápida. Existe uma lógica funcional legítima na independência dos bancos centrais. Mas existe também uma questão fundamental, que não pode ser ignorada ou descartada facilmente. Quem controla o dinheiro controla, em grande medida, a economia. Quem controla a economia influencia profundamente a política, a distribuição de recursos, as oportunidades de vida das pessoas. E se esse controle está centralizado em instituições não eleitas, operando em coordenação internacional sigilosa, parcialmente isoladas da pressão democrática, que tipo de sistema político-econômico temos exatamente? Democracia e capitalismo financeiro moderno existem em tensão estrutural constante. A democracia, em sua forma ideal, implica em uma pessoa, um voto, igualdade política formal, distribuição igual de poder decisório sobre as regras que governam a sociedade. O capitalismo, por sua natureza fundamental, implica em acumulação desigual de recursos econômicos, distribuição hierárquica de poder econômico, e o sistema financeiro internacional moderno, na forma como está estruturado atualmente, pende muito fortemente para um lado desta equação. As crises continuam se repetindo com regularidade previsível. 2010 trouxe a crise da dívida soberana na zona do euro, a Grécia à beira do colapso total, Irlanda, Portugal, Espanha, sob pressão extrema. Economias inteiras ameaçadas de insolvência. E qual foi a solução implementada? Mais dívida, mais criação monetária pelo Banco Central Europeu, mais transferências de risco privado para balanços públicos. O padrão é cristalino e consistente ao longo das últimas décadas. Quando bancos e grandes instituições financeiras enfrentam a possibilidade de falência devido a decisões de negócio ruins, devido a apostas especulativas que deram errado, devido à gestão imprudente de risco, eles são resgatados. Dinheiro público é mobilizado, ou dinheiro é simplesmente criado do nada por bancos centrais. A doutrina do grande demais para falir se tornou prática estabelecida de facto em todas as grandes economias. Lucros privados em tempos bons. Perdas socializadas em tempos ruins. Os ganhos da especulação bem-sucedida ficam com acionistas e executivos.
Os custos dos colapsos são distribuídos por toda a sociedade através de impostos ou inflação. É uma assimetria fundamental no coração do capitalismo financeiro contemporâneo. E enquanto isso acontece repetidamente, a dívida soberana global continua crescendo sem parar. Muitos governos ao redor do mundo devem mais tanto em termos absolutos quanto como porcentagem da produção econômica anual do que jamais deveram em toda a história registrada em tempos de paz. Esta dívida é frequentemente comprada por seus próprios bancos centrais, usando dinheiro criado digitalmente, especificamente para esse propósito. É um sistema circular quase surreal. Governos emitem títulos de dívida. Bancos centrais criam dinheiro do nada. Usam esse dinheiro para comprar os títulos de dívida governamental. Os governos usam esse dinheiro para gastos correntes e refinanciamento de dívidas antigas. E o ciclo recomeça, cada iteração adicionando mais dígitos aos balanços de bancos centrais, mais zeros aos totais de dívida pública. Um ouroboros financeiro devorando a própria cauda, crescendo cada vez mais inchado a cada rotação. Existem debates acadêmicos genuinamente sérios sobre a sustentabilidade de longo prazo deste modelo. Economistas respeitados, com credenciais impecáveis, encontram-se em lados opostos desta discussão. Alguns argumentam com sofisticação técnica considerável que, enquanto a dívida for denominada em moeda que o próprio governo pode imprimir, não há risco real de insolvência no sentido tradicional. O governo sempre pode, literalmente, imprimir o dinheiro necessário para pagar suas obrigações. Outros economistas, igualmente credenciados e respeitados, alertam que esta é uma ilusão perigosa. Que imprimir dinheiro para pagar dívidas inevitavelmente leva à destruição do valor da moeda. Que pode-se evitar default técnico, mas apenas ao custo de default por inflação, que é igualmente destrutivo para credores e para a sociedade. Que estamos acumulando riscos enormes, cujas consequências são imprevisíveis. A verdade inconfortável é que estamos em território historicamente sem precedentes. Nunca antes, em nenhum momento da história econômica registrada da humanidade, o sistema monetário global inteiro operou simultaneamente baseado em moedas fiduciárias completamente sem lastro material, com bancos centrais das maiores economias criando simultaneamente trilhões em dinheiro novo, com níveis de dívida pública e privada tão absolutamente astronômicos. Estamos conduzindo um experimento econômico em escala planetária. Um experimento cujo resultado final ninguém pode prever com certeza. Um experimento que envolve toda a economia mundial, todas as poupanças de todos os trabalhadores, todas as aposentadorias, todos os planos futuros de bilhões de pessoas. Há alternativas sendo discutidas em círculos acadêmicos e cada vez mais em debates públicos. Retorno a algum tipo de padrão ouro modificado. Moedas digitais descentralizadas baseadas em tecnologia blockchain. Sistemas monetários baseados em cestas diversificadas de commodities. Reformas radicais do sistema bancário de reservas fracionárias. Moedas regionais complementares. Cada proposta tem seus defensores apaixonados e seus críticos igualmente apaixonados. Mas mudanças estruturais profundas em sistemas estabelecidos enfrentam resistência imensa e multifacetada. As instituições atuais são extremamente poderosas. Os interesses consolidados no sistema existente são vastos e bem organizados. Bancos lucram enormemente com o sistema atual. Governos apreciam a capacidade de financiar déficits através de criação monetária. Grandes possuidores de ativos se beneficiam da inflação de preços de ativos. O sistema, por mais imperfeito e injusto que possa ser para a maioria, beneficia enormemente aqueles que estão em posições de maior influência política e econômica. Mudança significativa exigiria vontade política extraordinária. Exigiria pressão popular sustentada. Exigiria que milhões de pessoas compreendessem como o sistema realmente funciona e exigissem transformação. E a complexidade técnica do sistema monetário moderno serve, intencionalmente ou não, como uma barreira efetiva ao entendimento público amplo. Enquanto isso não acontece, o sistema continua operando em seus trilhos estabelecidos. Basileia continua sediando suas reuniões discretas entre presidentes de bancos centrais.
Políticas monetárias continuam sendo coordenadas internacionalmente, longe do debate público. O dólar continua dominando o comércio internacional e as reservas globais. As impressoras monetárias, agora digitais, continuam funcionando, e a maioria esmagadora das pessoas continua sem entender realmente como o sistema que governa seu dinheiro funciona. Este não é um argumento contra a expertise técnica legítima. Não é um chamado irresponsável para populismo financeiro simplista. Políticas monetárias são genuinamente complexas. Requerem conhecimento especializado profundo. Requerem capacidade de análise sofisticada de dados econômicos. Requerem habilidade de agir rapidamente em crises. A ideia de que todo cidadão deve votar diretamente sobre taxa de juros ou requisitos de reserva bancária é claramente absurda. Mas isto é um argumento para muito mais transparência do que existe atualmente. Para debate público muito mais robusto e informado sobre as escolhas fundamentais embutidas em políticas monetárias. Para reconhecimento honesto de que escolhas técnicas sobre dinheiro são também, inevitavelmente, escolhas políticas sobre distribuição de recursos e poder. Que a distribuição de poder financeiro afeta profunda e diretamente a distribuição de poder político. Que sistemas opacos, operando nas sombras por mais tecnicamente sofisticados que sejam, são fundamentalmente incompatíveis com ideais democráticos plenos de accountability e controle popular sobre instituições de poder. A história do dinheiro sempre foi a história do poder. Quem controla o dinheiro sempre controlou muito mais do que apenas finanças e comércio. Controla possibilidades de vida, controla futuros individuais e coletivos. Controla quem pode ascender socialmente e quem está condenado a permanecer onde nasceu. Controla quais projetos recebem financiamento e quais são abandonados. Controla, em última análise, a direção do desenvolvimento econômico e social. Durante séculos e milênios, esse controle estava concentrado nas mãos de reis e imperadores que cunhavam moedas com suas faces. O direito de criar dinheiro era uma prerrogativa da soberania real. Depois, com o desenvolvimento do capitalismo, o controle passou gradualmente para banqueiros privados poderosos. Dinastias bancárias acumularam poder imenso através do controle do crédito. Depois, no século XX, o controle foi institucionalizado em bancos centrais nacionais, supostamente servindo ao interesse público. E agora, no século XXI, existe uma rede coordenada internacionalmente de instituições monetárias que operam parcialmente fora do alcance efetivo de controle democrático direto. Não é teoria da conspiração afirmar que o sistema monetário moderno funciona desta forma. Que dinheiro fiduciário sem qualquer lastro tangível é historicamente sem precedentes. Que políticas monetárias têm efeitos distributivos profundos e sistemáticos. Que crises financeiras são recorrentes e parecem estar se tornando mais frequentes. Que a desigualdade de riqueza tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas. Tudo isso é documentado exaustivamente. Tudo isso é fato estabelecido. Está em dados oficiais, em estudos acadêmicos revisados por pares, em relatórios de instituições internacionais respeitadas. A questão não é se este sistema existe. É óbvio que existe. A questão relevante é se este é o melhor sistema possível. Se é o sistema mais justo que podemos conceber, se é sustentável a longo prazo e, crucialmente, se as pessoas comuns, os cidadãos normais cujas vidas são profundamente afetadas por decisões monetárias, deveriam ter mais voz, mais influência, mais controle sobre como o dinheiro que usam todos os dias é criado, gerenciado, distribuído e controlado. Estas são perguntas complexas, sem respostas fáceis ou óbvias. Mas são perguntas que precisam ser feitas com muito mais frequência e muito mais publicamente do que tem sido, porque o sistema financeiro mundial, com todas as suas instituições interconectadas e coordenadas, afeta concretamente sua vida todos os dias. Afeta o preço do pão que você compra no supermercado. Afeta o valor real do salário que você recebe no fim do mês. Afeta a possibilidade de você comprar uma casa para sua família. Afeta a segurança da sua aposentadoria depois de décadas de trabalho. Afeta as oportunidades de vida disponíveis para seus filhos. E talvez seja a hora, já passada na verdade, de iluminar claramente o que tem operado nas sombras
e na obscuridade técnica por tanto tempo. Não com teorias conspiratórias sensacionalistas e infundadas que não ajudam ninguém. Não com populismo simplista que ignora a genuína complexidade dos sistemas monetários modernos, mas com análise sóbria e rigorosa. Com perguntas honestas e diretas, com exigência firme e sustentada de transparência institucional real e prestação de contas democrática efetiva. Porque, no fim, quando todas as camadas de complexidade técnica são removidas, a verdade é simples: dinheiro é poder. Sempre foi. Sempre será. E em uma democracia verdadeira, plena, substantiva, não apenas formal, todo o poder deve estar sujeito ao escrutínio permanente do povo. Sempre.